se sabe também, a partir da psicanálise, que não tem desejo natural de saber. Bom, o nosso desejo natural vai ser de nos adaptar à sociedade em que nascemos e de ser amados. E para isso temos que aprender. Aprender é fazer o quê? Aprender é ter uma atividade intelectual. Ninguém aprende se não faz esforço com a sua cabeça para aprender. Mas por que vou fazer esse esforço? É cansativo. Tem sentido ou não tem sentido? O problema é o esforço para uma coisa que não tem sentido. Isso é inferno. E uma grande parte da escola funciona assim. Ensinamos coisas que não têm sentido para as crianças. Qual é o sentido de ir à escola? Por que eles vão à escola? E qual é o sentido de aprender, seja na escola, seja fora da escola? Acho que essa é a questão central para os nossos filhos, né? Que os nossos alunos que passam horas por semana tendo que estudar coisas que não tem sentido para eles, que tem sentido para nós, mas que não tem sentido para eles. Não estou dizendo que não devemos ensinar o que ensinamos. Estou dizendo que devemos encontrar como fazer nascer desejo no aluno para que ele possa aprender. Senão, ele não vai aprender. A representação da escola no aluno e no professor é diferente. Para o professor, a escola é lugar para aprender. Para a grande maioria dos alunos, a escola é lugar para passar de ano. E não é a mesma coisa. Se for possível passar de ano de forma econômica, sem ter que aprender demais, é melhor. E, portanto, tem essas duas lógicas que muitas vezes se enfrentam, se confrontam. E se não se encontra ponto de articulação, a relação vai se tornar difícil. Teve plano de instalar a escola de tempo integral no Brasil. Bom, eu fiz como uma pós-doutoranda minha de Minas Gerais, uma pesquisa sobre isso. Eles não querem a escola de tempo integrado, jovens. Eles trabalham, bom, mas apesar disso, eles dizem não vamos aguentar no dia todo. Essa tortura no dia todo, vamos ter que fugir. Bom, portanto, para eles, a escola não é uma grande conquista democrática, como foi para os meus pais. A escola é pensada como uma obrigação. Bom, que os adultos impõem aos jovens, para esses jovens terem o direito a uma vida normal, como trabalho, uma família. Eles gostam da escola porque a escola é o lugar dos amigos. Bom, mas como me disse uma vez um adolescente francês, na escola eu gosto de tudo, fora das aulas e dos professores. Bom, esse é o problema. O problema é aprender nessa escola, até que eles gostam de aprender. Quando faz sentido, eles gostam de aprender. É prazer de aprender quando se aprende coisas que permitem melhor entender uma questão que você tinha. E Gaston Bachelard, o grande epistemólogo, historiador da ciência, que disse: toute connaissance é resposta a uma questão. Vou traduzir. Sempre o conhecimento é resposta a uma pergunta, uma questão. Bom, os professores ensinam coisas que nem se sabe o que permite resolver. Segundo prazer de aprender, muito importante, se sentir inteligente. Bom, o que a psicanálise chama de narcisismo. O maior prazer que o ser humano tem é de se sentir inteligente, portanto, forte, digno de ser amado, etc., etc. É por isso que não se deve ensinar coisas difíceis demais, porque vão fracassar, mas também não se deve ensinar coisas fáceis demais, porque não vale a pena, não tem desafio. Portanto, acho que tem que tentar de articular o ensino sobre entender o mundo, entender a vida, entender a si mesmo, e também o prazer de conseguir, o prazer de ter sucesso, o prazer de se sentir inteligente. Tem que rever a situação das escolas,
Tem escolas que não têm situação material de fazer trabalho correto. Tem que dizer isso. Hein? Tem que pagar e tratar e formar melhor os professores. Não é possível. Se falar de Finlândia, o professor de Finlândia deve ganhar 4 ou 5 vezes mais do que o professor brasileiro. Pensar o que é importante de ensinar, não apenas o que serve. Muitas vezes se pergunta até aos alunos para que serve a escola. Eles perguntam para que serve a escola. Bom, o problema não é a escola servir. A escola vai ensinar algumas coisas úteis que são necessárias para ler, para contar, etc. Mas a maioria das coisas que a escola ensina não servem. São importantes. Bom, e tem que entender a diferença entre servir e ser importante. Agora, com a minha idade, eu desisti de mentir aos alunos. Bom, e quando eles perguntam para que serve, respondo, serve para nada. Por que se ensina se serve para nada? Parem. Futebol serve para quê? Futebol serve para nada. Dançar, música serve para quê? Serve para nada. Namorar serve para quê? Para ter problemas. Bom, e, portanto, tem muitas coisas que são a base da nossa existência e que não servem, do ponto de vista utilitário, para nada, mas que são importantes. Tem que repensar o que pode fazer sentido para essas crianças e, ao mesmo tempo, o que nossa sociedade quer transmitir para a juventude. Os resultados são confiáveis, mas os resultados valem o que vale o questionamento. Bom, com pelo menos dois pontos problemáticos. Primeiro ponto, se avaliam os jovens com 15 anos. Bom, só que um jovem com 15 anos em Singapura, ou na China ou na Finlândia, já está no início do ensino médio. Um jovem com 15 anos no Brasil, onde está? Bom, tem uma parte que já está no ensino médio, tem uma grande parte que ainda está no final do ensino fundamental e, portanto, que não recebeu o mesmo tipo de ensino que os outros receberam. Segunda reserva minha mais profunda, o que se avalia? PISA avalia o quê? Língua, português, matemática e ciência. E as outras coisas? Não se avalia nada da consciência ecológica, não se avalia nada da luta contra a discriminação, não se avalia nada da história, não se avalia poesia. Tem um monte de coisas importantíssimas que não se avaliam. Bom, só se avaliam o que serve para a produção econômica. Bom, portanto, não se pode avaliar todo um sistema educativo apenas a partir de 3 matérias. Tem que ampliar a avaliação para entender o que está acontecendo e saber quais são as prioridades para cada país. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer o que diz PISA, por exemplo. Bom, os jovens brasileiros têm muita dificuldade para entender um texto, e isso é grave. Bom, mas temos que recolocar esses resultados num horizonte mais importante e, inclusive, pensar nas consequências pedagógicas. Se eles têm dificuldades para entender um texto e para escrever texto, temos que focar o ensino sobre entender o texto e escrever textos, e não focar o ensino sobre a gramática, como se faz nesse momento. Tem que ter uma coerência também e não usar apenas esses resultados para denunciar a escola e denunciar os professores.